Boa noite, gente. Boa noite. Como prometido, hoje nós vamos fazer a análise de dois editais. Edital de Ibirité e o edital de Montes Claros, tá? Então, dois editais de concursos abertos agora aqui em Minas. Um aqui na região metropolitana, que é Ibirité, e o outro mais ao norte de Minas, que é Montes Claros. Os dois com a faixa salarial bem parecida e com bastante vaga também. Então a gente tem visto bastante interesse nesses dois concursos. Então eu vou trazer essa análise do edital para vocês, para tirar as dúvidas sobre os concursos e também falar das atualizações desse edital, tá? Então primeiro eu vou falar do edital de Montes Claros. O edital de Montes Claros, ele vai ser feito pela banca Cotec Concursos, tá? Uma banca menor, uma banca que faz mais prefeituras menores e uma banca também um pouco confusa, tá? Então, quem vai querer fazer esse concurso aí de Montes Claros tem que ficar atento com essa banca. As inscrições do concurso de Montes Claros vão começar só no dia 21 de junho ainda, tá? Então, não está abertas as inscrições ainda, só no dia 21 de junho que começam as inscrições, e as inscrições vão até o dia 19 de julho, e as provas vão ser no dia 25 de agosto. Então tem bastante tempo para se preparar também, se você quiser prestar esse concurso, porque a gente ainda tem até agosto aí mais ou menos 3 meses. São 50 vagas, tá? 50 vagas para cirurgião dentista, clínico geral, para trabalhar na estratégia de saúde da família. Então, uma chance grande de ser aprovado, já que tem tantas vagas, né? O salário é que não é lá essas coisas, o salário é 5.315 e, inclusive, é uma atualização que eu já falo para vocês, o CRO de Minas entrou já na justiça para impugnar esse edital, porque existe uma lei do piso salarial que fala que para trabalhar 40 horas, o cirurgião dentista deveria receber o equivalente a 6 salários mínimos. Então, teria que ser um valor de mais de 6 mil reais. Então, por isso, o CRO de Minas entrou na justiça, né, para impugnar esse edital. Ele tem feito isso com todos os concursos que abrem e que não estão cumprindo o piso da categoria. Acho importante esse movimento, né? Para que seja cumprido, pelo menos, né, que a gente for trabalhar no serviço público, a gente ter essa garantia do piso que está em lei. Então, vamos ver o que vai dar de desdobramento ainda. Eles entraram há pouco tempo, então ainda não tem resposta sobre isso, a gente tem que acompanhar. Mas, então, pensando que vamos continuar com o concurso, vamos vendo aqui o que mais a gente tem. Então, são 50 vagas para odontologia, para a saúde da família, que não pede nenhuma especialização, tá? Além disso, tem 10 vagas para dentista que tiver residência em saúde da família, e aí o salário já dá uma melhorada boa, aí o salário é R$ 7.972,58. Mas aí você tem que ter residência, tá? Residência diferente de especialização, tá, gente? Então tem que ter residência em saúde da família, na modalidade de residência, né? 2 anos, que é essa residência, ou residência multiprofissional em saúde também. Eles também aceitam. Então, para essa vaga de odontólogo com residência em saúde da família, para essas 10 vagas, precisa ter o curso de residência. Além disso, tem 10 vagas também para dentista com a especialização em saúde da família. Aí não precisa ser residência, só a especialização eles aceitam. O salário também melhor do que o clínico geral, R$ 6.378,09. Então, a gente tem essas opções, né? Primeiras. E tem as vagas de especialista. Tem 3 vagas para... Eles colocam odontólogo cirurgia, que a gente entende que é cirurgião bucomaxilofacial, para 20 horas. As vagas todas de especialista são para 20 horas. E as vagas de residência de saúde da família e clínico geral são para 40 horas, tá? Então, as vagas de especialidade: 3 vagas para cirurgia, 8 vagas para endodontia, 2 vagas para pacientes especiais e 3 vagas para periodontia. Todas com salário de R$ 4.061
para 20 horas de trabalho. Então, a vaga de 20 horas tá boa, né? O salário tá dentro do piso. O que tá com problema é a vaga de odontólogo estratégia de saúde da família, que é justamente onde que a gente tem mais vagas, que são 50 vagas, e tá com salário só de 5.315. Então, vamos ver o que eles vão resolver na justiça dessa tentativa do CRO de impugnar esse valor, vamos ver o que vai dar. Então, eles vão uma prova extensa, porque vai ter conhecimentos específicos, né, na área, são 15 questões, 10 questões de legislação, 10 questões de língua portuguesa, 5 questões de informática básica e redação também. Então, um pouquinho chato, né, a prova. Pedindo bastante, um conteúdo bem extenso e pedindo bastante informação. Como o pessoal falou outro dia da prova, eu achei ótimo. Parece um Enem, parece até de fazer o Enem, de tanta questão diferente, tá? Então, o que vai ter mais peso, né, dessas questões vai ser o conhecimento específico e legislação, tem o mesmo peso que conhecimento específico. Então, já dou uma dica aí para vocês. Para quem quer estudar para esse concurso, quer ser aprovado nesse tipo de concurso, você tem que focar naquela parte que você não tem domínio. A primeira coisa que a gente deve estudar é o que você não tem domínio. E o que geralmente a gente não tem domínio? Primeiro de tudo, que é pior, legislação. Porque se você nunca nem leu sobre aquela lei, não tem nem para onde se chutar. Então, eu recomendo para quem for se preparar para qualquer concurso isso, né, gente? Se você vê um edital desse que tem vários conteúdos, a parte específica de odontologia, geralmente é a parte que a gente tem mais domínio. Por mais que você tenha dúvida em algumas áreas, você tem mais domínio daquilo. Você sabe para onde vai aquela área. Agora, legislação, se você não souber, você nunca nem leu aquilo, não adianta. Então, foquem no estudo da legislação, porque ela tem um peso grande. E aí você tem que ler, reler a legislação mesmo. Não tem macete, é ler, entender. Não entender, mas até quase decorar, porque às vezes eles pede lei mesmo. A língua portuguesa também, que o pessoal derrapa bastante. É importante estudar, porque tem um peso 2, então tem um peso significativo. E também a redação, então você tem que estudar técnicas de redação também, né? Ainda mais eu, por exemplo, não faço redação há muitos anos. Quem saiu do Enem aí há pouco tempo ainda, 4 anos, talvez ele esteja mais fresco, mas é muito tempo, então é bom investir nessas áreas. Língua portuguesa, o conteúdo entre os concursos, ele não muda. Leitura e interpretação de texto, gramática, ortografia oficial, uso dos sinais, uso das pontuações, concordância, classe de palavras. Então, você estudando português para qualquer concurso, você vai estudar igual. Não muda muita coisa, tá? Informática básica também, geralmente eles pedem as mesmas coisas. Eles estão pedindo o Windows, né? As características do Windows e Linux, Microsoft Office, os editores de texto, de planilhas, né? Então, Excel, PowerPoint, internet, quais são protocolos, o que é computação em nuvem, o que é conexão, o que são os navegadores da internet, ferramentas de correio eletrônico, de e-mail e segurança e proteção de computador também, eles gostam de pedir. O que é vírus, o que é malware, spyware. Então é bom você estar familiarizado com esses termos e dar uma estudada também, porque isso faz diferença pra gente, tá, gente? Qualquer ponto a mais que você fizer no concurso disputado faz diferença. Agora, a legislação, olha só, eles dão uma pontuação, um peso alto para a legislação e só pedem 2 leis. A lei, que eu sempre falo aqui, para vocês têm que saberem para fazer concurso. Quando você vai fazer um concurso na cidade, você tem que procurar ler o Estatuto dos Servidores Públicos, porque é nesse estatuto que vai falar todos os seus direitos e deveres naquele município, né? Então vai falar quanto que você vai ganhar, como é que você vai aumentar seu salário, quando você vai poder tirar suas férias, sua licença, férias prêmio, né? Quando você vai ter progressão de carreira. Então, todo concurso hoje em dia eles estão pedindo isso. Você sabe, Estatuto dos Servidores do município. Então, é a primeira legislação que eles pedem em Montes Claros. A segunda
faz parte também dessa questão dos servidores, que é o Código de Ética Profissional do Servidor Público Municipal. Então, além desse Estatuto dos Servidores, lá em Montes Claros eles têm um Código de Ética específico do Servidor Público Municipal. Como nós temos também da nossa profissão, né, nós temos o Código de Ética Odontológica, eles também têm uma lei que é o Código de Ética dos Servidores Municipais. Então, são essas duas leis que vão cair no concurso. Então, o que eu recomendo vocês estudarem? Como estudar? Focar em questão de punições, quais são os motivos de punições e quais são as punições que você pode receber. Isso é muito importante nos dois estatutos, tá? O que o servidor público pode ou não pode fazer, o que é improbidade administrativa, o que é processo administrativo, o que é você tomar uma advertência verbal, por escrito, você sofreu um processo administrativo. Então, é uma das coisas que eles vão perguntar mais nessa questão de Montes Claros, tá? Eu imagino que vão levar para esse lado. Então, estudem as duas legislações, leiam bem as duas, façam resumos, façam parágrafos e foquem nessas questões do dever seu, quais são seus deveres e o que você vai ser punido se você não cumprir o seu dever. É uma das coisas que eles gostam de pedir quando fala de Estatuto do Servidor, tá ok? Agora, outra questão para mim confusa do edital, o conteúdo específico, tá? Por quê? O conteúdo específico, lá onde você vai procurar, o que você vai estudar de odontologia, o que é a vaga? Odontólogo ESF, né? Estratégia de Saúde da Família. Só que na hora que você vai procurar o conteúdo específico, não, tá assim, odontólogo / odontólogo cirurgião. Então, assim, fica meio que entendido que esse odontólogo sozinho ali seria um odontólogo ESF. Mas, ao mesmo tempo, não faz sentido, porque o conteúdo é todo voltado só para cirurgia, né? Então, também talvez saia aí alguma errata desse edital em relação a isso, ao conteúdo. Porque ficou, não dá para entender exatamente qual que é o conteúdo específico para a vaga de odontologia e estratégia de saúde da família. Então, a gente tem que ficar atento aí às próximas erratas que saírem do edital. Eu até já mandei um e-mail para a banca perguntando, mas eu falo para vocês, essas bancas são tão fracas que nem eles sabem. Então, a gente tem que aguardar para ver a comissão da prefeitura realmente responder, então demora mais, tá? Mas aí eu atualizo vocês lá, aqui na nossa página, caso tenha alguma atualização desse concurso. Para a vaga de odontologia, de odontólogo, né, especialista em saúde da família e residente da família, vai cair toda a questão de SUS, né? O que é o SUS, o que é saúde da família, o que é a unidade básica de saúde, vigilância em saúde, vigilância epidemiológica, saúde mental, saúde bucal, a formação do cirurgião dentista, a epidemiologia em saúde bucal. Aí vem falando de nutrição, dieta e cárie dentária, recursos para higiene bucal, desafio da vigilância, flúor e promoção de saúde, epidemiologia do câncer de boca. E fala da questão da saúde bucal coletiva, a AIDS e saúde bucal, que eles trazem assim, um tema que nem é tão recorrente mais, mas tá ali também no edital. Controle e prevenção de má oclusão, comunicação e participação em saúde e cuidados odontológicos da gestante. Então, para essa vaga de residente especialista em saúde da família, todo o conteúdo está voltado para a estratégia de saúde da família. Então, eu acho mais condizente que o conteúdo para odontólogo estratégia de saúde da família seja mais parecido com esse, ou até o mesmo. Então, vamos esperar as atualizações, as respostas, mas eu acredito que o conteúdo específico de odontólogo, estratégia de saúde da família, desse concurso de Montes Claros, vai ser o mesmo conteúdo que eles colocaram para especialista em saúde da família, tá? Porque eu acho que esse outro que eles deixaram sozinho ali, só odontólogo e odontólogo cirúrgico, tem nada a ver, porque tá tudo voltado só para cirurgia, tá?
Não tem nem pério, nem endo, nem nada, é só cirurgia. Então eu acho que foi um erro ali do edital, ok? Então é isso, um conteúdo extenso, uma banca complexa, chata, uma banca que tem várias reclamações no Reclame Aqui, tá? De outros concursos. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de concurso, a gente tem que ficar atento demais a todo edital, a hora de abertura dos portões, a hora de fechamento, o que vai cair na prova, o que não vai cair. Para se sair do edital, você entrar com recurso, tá? E aí é muito passível de entrar com recurso, eles cobram alguma coisa que não estava lá, né? Qualquer coisa que sair do edital, a gente pode entrar com recurso. Então, para você se preparar para esse Enem aqui, né? Que eu tô brincando, porque é tanta coisa que você tem que estudar, e ainda tem redação, então estudar bastante conteúdo. Então, se você for tentar o concurso de Montes Claros, já fica mais uma vez a dica. Foque no estudo de legislação, que são as 2 leis do servidor municipal, e em português, porque isso vai fazer o diferencial para você. Porque o que eu tenho acompanhado desses concursos maiores é que quando a gente tem muito conteúdo assim, todo mundo vai mal em português, em legislação, em direito, em informática, e vai mais ou menos igual em específica, porque, igual eu falei, a parte de odontologia é a nossa vivência, a nossa formação. Então, mesmo que você não tenha estudado tanto para o concurso, você tem a sua bagagem, você tem a formação, você tem o dia a dia de clínica. Agora, legislação, português, que são coisas que a gente às vezes não tem mais tanto contato, se você não estudar bem, não der preferência para isso, você não vai conseguir fazer a prova. E aí você vai ser eliminado, vai deixar de ganhar essa vaga por causa de bobeira. Então foquem nesse estudo, tá bom? Alguma dúvida aí, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa do concurso de Montes Claros? Vou passar aqui pro de Birité. Vocês desculpem que eu extraí um dente hoje, gente. Extraí meu siso. E tô aqui falando fofo ainda, tá? A anestesia tá acabando agora. Eu tô de aparelho. Então tô falando meio fofo hoje. Bom, o concurso de Birité já me preocupa pela banca, tá? Por quê? A banca do concurso, que é a Imeso, é a mesma banca que acabou de fazer o concurso de Sabará e que deu várias reclamações, tá? É uma banca pequena, que faz mais essas prefeituras, é uma banca problemática. Todo mundo que fez o concurso de Sabará reclamou muito da prova, falou que foi uma prova muito extensa, por isso um Enem, tanta coisa, que cobraram pouquíssima coisa de odontologia, pouquíssima coisa de SUS, que focaram muito mais, né, em legislação, perguntaram até coisa do período do Marechal Deodoro, pra vocês terem ideia. Então, uma banca muito confusa. Além disso, o salário tá péssimo. Então, assim, se você quer tentar esse de Birité, vá sabendo disso, que o salário não é bom. São 12 vagas para odontólogo, tá? Para dentista clínico geral. 12 vagas para 20 horas. Apenas para meio período, né, seria. E o salário tá de R$ 2.444,94. Então, né, tá abaixo da... Por isso que... e o CRO também entrou na justiça para impugnar esse edital por causa desse salário, porque tá abaixo do piso. O piso para o trabalho de 20 horas tem que ser no mínimo 3 salários mínimos, né? Então, se você jogar aí o salário mínimo tá 1.400 hoje, né? Então, teria que ser 4 e alguma coisa o salário. E não 2.400 só. Então, a gente também tem que aguardar os desdobramentos dessa ação do CRO, né, para impugnar esse edital, o que vai dar. Mas, já mesmo se continuar com esse salário aí, um salário muito baixo. Se melhorar para o piso, aí sim, aí fica valendo a pena. Mas vamos lá. O concurso de Birité, as inscrições abrem dia 24 de junho ainda, então tem tempo ainda até abrir as inscrições, e vai até dia 24 de julho. E a previsão da prova é entre 21 ou 22 de setembro. Então tem muito tempo para estudar ainda, bastante tempo. Vai ter a prova de língua portuguesa com 10 questões, noções de direito constitucional e administrativo
com 10 questões e conhecimentos específicos com 10 questões também. Então, não tem, por exemplo, já diferença na proporção da prova, que é horrível, né? Você vai fazer 10 questões de direito, a gente não tem muita noção nenhuma, né, de direito. Então, foi o que aconteceu no concurso de Sabará. Uma prova difícil, porque é um conteúdo que a gente não domina. E aí, eles colocaram o conteúdo específico de odontologia com peso 4, valendo, e os outros com peso 3. Então, um pezinho um pouquinho maior para odontologia em relação à língua portuguesa e noções de direito, tá? Mas, mais uma vez, se você quer prestar o concurso de Ibirité, às vezes você já mora na cidade, né? Não tá se importando tanto com o salário também, é a oportunidade que você tem, estude, foque no que você tem menos contato, que nesse caso, principalmente, noções de direito. Por que, gente, eu falo isso? Porque se você estudar o que ninguém vai bem, é isso que vai jogar sua nota lá pra cima. É isso que vai fazer você ser aprovado ou não. Então, foca em estudar noções de direito e língua portuguesa. E deixa por último conhecimento específico. Não fica preocupado em estudar endo, cirurgia, se você não sabe nem para que lado que vai direito. E as pessoas têm a tendência de deixar isso de lado e isso te reprova, tá? Então, vamos focar nessa prova de Ibirité, estudar direito, né? E aí, vai ter prova de títulos também, né? Avaliação dos títulos. Para especialização, mestrado e doutorado, tá? O peso muito baixo, o máximo de pontos que pode fazer de prova de títulos é 4. Então, se você é recém-formado, não fique achando que isso vai te tirar, não é isso que tira você. Isso tira você não estudar direito. Mas o título de especialista que o seu colega tem e você não tem, não te tira não. Sabe por quê? O título de especialista, ele vai te dar meio ponto. E se você tiver 2 títulos, você vai ganhar ali 1 ponto. O que é difícil, né? Uma pessoa com 2 especializações fazer um concurso desse. Se tiver mestrado e doutorado, então, eu falo, minha filha, o que você está fazendo da sua vida para fazer esse concurso? Então, a pontuação de título dos candidatos vai ser baixa. Então, não é isso que você tem que se preocupar. Se você tem especialização, ótimo, vai ganhar meio ponto a mais. Se tiver 2 especializações, você vai ganhar 1 ponto a mais. Agora, o conteúdo para estudo é extenso, língua portuguesa, como eu falei, é o mesmo conteúdo sempre. Leitura e compreensão de texto, interpretação, vocabulário, fonética, pontuação. É tudo igual, você tem que estudar a mesma sequência para qualquer concurso. E dessa vez, nesse concurso, eles colocaram algumas sugestões bibliográficas, o que ajuda a nortear os estudos, né? Porque aí você sabe da onde que eles podem tirar as questões. Então, ajuda um pouco mais. Mas geralmente são as referências já clássicas. Por exemplo, a gramática é a gramática do Domingos Pascoal, né? Então, do Pasquale também. Então, são as referências clássicas em português. Já para a vaga, para a parte específica de odontólogo, vai ter bastante coisa, tá? Tem conteúdo praticamente de toda a odontologia. Só para 10 questões é até uma tristeza, né? Você pensar que você vai estudar tanto conteúdo e não vai conseguir. O tanto de questões que eles têm não vai cobrir quase nada, nem 10% do edital. Porque, para vocês terem ideia, o concurso da PM tinha 35 questões de odontologia. Então, dava para cobrir um pouquinho de cada área. Mas, para esse aqui, 10 questões só. E aí, tá pedindo semiologia, radiologia, patologia oral, cirurgia, prótese total e parcial, periodontia, oclusão, dentística, endodontia, emergências em odontologia, biossegurança, anestesiologia, eu não vou conseguir falar com esse aparelho, anestésio, terapêutica e farmacologia, saúde coletiva, que é um conteúdo também bem extenso. Então, muita coisa também no específico. Então, assim, é aquela prova chata de estudar. E aí, eles colocaram as referências bibliográficas também. Mas, assim, eu achei a referência bem chutada que eles colocaram. Porque eles colocaram algumas referências que não cobrem todo o conteúdo. Por exemplo,
Não tem nenhuma referência de semiologia e patologia oral, tá? Dentre aqueles, eu fui colocando as referências na frente dos assuntos aqui. Então, não tem nenhuma referência de patologia e semiologia, não tem referência de periodontia, não tem referência de dentística, não tem referência de oclusão. Então, vários conteúdos que eles colocaram, não colocaram referência. Talvez seja um indicativo do que vai cair ou não na prova, não sabemos. Mas não tem referência para tudo. E algumas referências estranhas, porque eu falo que geralmente a gente tem as referências que são clássicas daquele tema, né? E aí eles pediram algumas referências que não são as clássicas naquele tema. Mas, né? Por exemplo, cirurgia. Qual que é o clássico de cirurgia? É o livro do... Ai, gente, fugiu o nome. Do Philip lá, esqueci o sobrenome dele. E aí eles colocaram Marzola, né? Que é só técnica exodôntica, né? Então não é os clássicos, vamos falar assim. Qual outra aqui que eu vi que não foi o clássico? Ah, terapêutica. O que é a terapêutica? Geralmente é o clássico de se colocar o Andrade. Eles colocaram Figueiredo. As outras aqui tá... a epidemiologia também colocaram um autor que eu não conheço, que não é o Pinto, que geralmente colocam. Aí algumas referências que são as leis mesmo, né, para a saúde coletiva. Então tem os conteúdos de SB Brasil, tanto 2003 quanto 2010, a Lei 8080, o ABC do SUS, Doutrinas e Princípios, o livro de Odontologia e Saúde Bucal Coletiva, Odontopediatria vai cair também, gente, né? Olha, o conteúdo é muito extenso. Odontopediatria tem o FESCOV de CARI, de odontologia e ética odontológica. Então, pede até odontologia legal. Muito, muito extenso o edital. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor tá como referência, gente. Então, você pensa como é que vai ser essa prova. Com uma bibliografia estranha, extensa para estudar. O código de ética nosso também tá. E materiais dentários. E aí eu falo que as referências estavam estranhas, porque tem uma referência que eles colocam lá, que é Lobas, que é técnico em higiene dental e auxiliar de consultório. Ou seja, não é um livro de odontologia nível superior. É um livro para formação de técnicos e auxiliares. E eles colocaram como referência. Então, ou teve um erro lá no Ctrl+C, Ctrl+V que eles estavam fazendo, ou é realmente porque é uma banca muito confusa. Então, eu tomaria muito cuidado para fazer essa prova, ficaria com a minha prova, faria os recursos de todas as formas possíveis para conseguir anular as questões que você não considera certa, tá? Porque tá bem, bem estranho esse edital deles. Bom, e aí vem noções de direito constitucional e administrativo, que vai vir falando de toda a organização administrativa brasileira, dos poderes administrativos, o que é poder de polícia, o que são os atos administrativos, o que é licitação e contrato. Traz as leis, falando das leis de improbidade administrativa e lei de licitação. Fala da intervenção estatal na propriedade, controle da administração pública, lei de abuso de autoridade, responsabilidade civil do Estado, e traz como referência a Constituição Brasileira, a lei de licitações, a lei de improbidade, um livro de direito administrativo e um livro de direito constitucional. Então, um conteúdo de direito aí para você apanhar um pouquinho. Então, o que fechando aí essa análise de Birité? Um edital esquisito, um salário ruim, tá? Uma banca confusa. Se você vai tentar esse concurso, fique bem atento, que deve sair várias atualizações desse edital ainda, várias erratas. Eu olhei hoje eu ainda não vi nenhuma diferença, mas é bom você ficar acompanhando de perto. Vai tentar a prova de Birité? Estuda primeiro direito, noções de direito, porque isso vai cair e geralmente, se você nunca leu esses textos, você não vai ter noção nenhuma para fazer a prova. E não fique confiando no chutômetro,
Porque essas questões podem ser a diferença entre você ser aprovado ou não. Porque essa banca é uma banca muito simplória. As questões de odontologia são fáceis. Todo mundo que fez a prova de Sabará falou isso. Que as questões de odontologia estavam fácil, estava tranquilo. Só que tinha esse conteúdo de direito, conteúdo de conhecimentos gerais, uns conteúdo meio doido. E essa parte todo mundo reclamou. Então, como é uma banca que geralmente pede questões de odontologia básica, você não precisa preocupar tanto de estudar odontologia. Foca em entender esse direito aí que eles estão pedindo e português, tá? E aí, se você tiver tempo ainda até lá, você estuda também, vai revisando odontologia. Mas eu não perderia meu tempo e deixaria a odontologia para a última coisa e estudaria direito e português, tá? Porque essas são as questões que vocês vão ter mais dificuldade. A gente vai acompanhar o desdobramento desses 2 editais que estão aí na justiça, que o CRO pediu impugnação dos 2 por causa do salário, para trazer atualizações para vocês, tá? E, qualquer coisa que a gente for atualizando, a gente vai publicando na nossa página. Tem alguma pergunta, alguma dúvida ainda? Aí alguém aí vai tentar Ibirité, tentou Sabará, que foi, Sabará já foi uma prévia do que vai ser esse concurso aí de Ibirité. Eu lembro que eu tentei um concurso em Ibirité logo que eu formei também. E também, na época, pedia conhecimentos gerais. Era uma banca também, não sei que banca que era na época, mas era uma dessas que pede conhecimentos gerais. E as perguntas que caíram, pra vocês terem ideia, era quem era o presidente da Argentina, como que era o nome da Vale antes, né? Porque a Vale chamava Vale do Rio Doce, aí depois virou Vale. Aí perguntava qual que era o nome da Vale. Então, é esse tipo de pergunta que às vezes cai nessas questões meio estranhas, tá? Então, para os 2 editais, para Montes Claros e para Ibirité, para fechar essa análise, eu falo para vocês, foquem, tá? No estudo de direito e de saúde pública. A Fábio tá perguntando se pode tentar os 2 cargos. Não tem jeito porque a prova é no mesmo horário, tá? Aí não consegue fazer. Se fossem horários diferentes, né, poderia, mas não porque a prova é no mesmo horário. A de SF é separada? Eu tinha visto aqui, deixa eu ver aqui a de Montes Claros. A de SF vai ser à tarde, né? Pode ser que dê. Tem que... Eu não vi nada falando que não poderia, tá? Se você tá animada a fazer o dia inteiro de prova, né? Eu acho que... agora eu vi mesmo. Odontólogo SF é de tarde e odontólogo residente saúde da família é de manhã. Mas tem que procurar saber mesmo, que essa banca é meio estranha. Vai que muda, né? As datas, os horários. Mas se dá, pode tentar. É claro que eu acho que sendo sincera, se você tem residência ou especialização em saúde da família, eu não tentaria outra, não. Porque é mais fácil, vai ter menos gente competindo com você para a vaga de saúde da família. E o salário é melhor. Eu focaria minha energia em uma coisa só. Mas se você já estiver no ritmo mesmo, puder fazer as 2 inscrições, as 2 provas, aí ok. Mas vamos ficar atento. No edital não fala nada, né? De fazer duas provas, não. Então, se manter mesmo os horários diferentes, o negócio é que essas bancas às vezes mudam o horário das provas. Eles são meio doidos. Então, a gente tem que acompanhar. Ainda mais essa banca estranha lá deles, essa Cotec. Mas o salário de saúde da família tá bem melhor, né? 6 mil para especialização e 7 mil, quase praticamente 8 mil o salário de residência. E o outro 5 mil só. E vai ter muito mais gente disputando, né? Porque é 50 vagas, aí todo mundo vai focar mais nele. E são, a prova de saúde, estratégia de saúde da família é dia 25 de agosto à tarde. E as outras é de manhã. É muito chata, é uma banca bem chatinha. Por isso que tem tanta reclamação dela no Reclame Aqui. Mas, se não mudar nada no edital, né? Pelo menos o que
com o CRO tá tentando é melhorar esse salário de ISF. Eles não, acho que não mexeu nada com a vaga, com o salário de saúde da família. Então, se tiver alguma mudança, vai ser mais na vaga de odontólogo SF. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida aí desses concursos? Lembrando também que a gente tá aí com vários concursos acontecendo. Tem Itaúna, processo seletivo. Tem Betim, processo seletivo e concurso, tá, gente? Tem os dois abertos. Processo seletivo de Betim vai ser vagas para estratégia de saúde da família. São 20 vagas para contratação temporária. E o concurso já é por agora. O concurso não, a prova. E tem o concurso mesmo aberto. Que aberto não, porque as inscrições ainda não começaram, né? Aí o concurso é diferente. O processo seletivo é para contratação temporária. É provavelmente porque o concurso demora, fazer as provas, recurso, chamar. Então, por isso que tá esse processo seletivo aberto e o concurso também. A live vai ficar salva assim, Isabela. Daqui a pouco já tá aqui no nosso perfil, viu? A gente fez análise desses dois editais. Ah, e outra coisa, o CRO também entrou para Betim, tá? Eu esqueci de comentar isso. O CRO também entrou na justiça para impugnar o edital de Betim por causa do salário, tá? Que é o salário de 5.400, que também tá abaixo do piso. Então, a gente também tem que ficar atenta aí às atualizações que vão acontecer desses dois editais, beleza? Pode ter alguma mudança ainda. Mas, mais uma coisa, quem vai fazer o concurso, quer fazer o concurso de Betim, que tá valendo a pena, sim, tentar, a banca, diferentemente dessas duas bancas, é uma banca muito séria, que é a FUMARC, que é até uma banca que é um desdobramento da PUC, né, da Sociedade Mineira de Cultura. Então, vale muito a pena fazer o processo seletivo para você já ir se treinando para o concurso também. Como que funciona esse processo de impugnação? Thales, eu não sei te falar exatamente, mas eles entram na justiça alegando sobre a lei, que tem a lei lá do piso, e que o edital está fora das normas. Então, eles pedem que o edital seja corrigido, né, que o salário seja corrigido em relação a esse salário. Agora, quanto tempo que demora, como é que tá? Não sei te falar dessa questão da justiça. Mas eles, mesmo o pessoal que já passou nos concursos, né, o CRO, tem feito, né, negociações com as prefeituras também para tentar padronizar esses salários, para tentar melhorar esses salários que estão abaixo do piso. Então, mesmo se você passar nesse concurso com salário baixo, não quer dizer que perdeu, né? Pode ser que ainda continue. Não atrapalha a nomeação, porque se o concurso acontecer, não for cancelado, né? Ele não atrapalha. Agora, se nem chegar a acontecer, se ele for cancelado, ele tem que ser cancelado geralmente antes, né, das provas, aí não atrapalha, tá? Mas se já tiver feito, homologado, não atrapalha a nomeação. Tá? Depois que já tá pronto, não tem jeito de atrapalhar. O que eles fazem é antes do concurso acontecer, todo o processo, que eles melhorem, acertem, né, façam uma alteração do salário no edital para cumprir o piso da odontologia. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida aí desses concursos? Lembrando que quem quer se preparar para esses concursos, né, inclusive para esse concurso que tem direito, nosso preparatório, a gente tem aula de direito também. Já coloquei para o pessoal lá na plataforma, para quem vai tentar Ibirité, as aulas de direito, que a gente, inclusive, fez na época da Assembleia Legislativa, né, que caía muito direito na prova da Assembleia. E aí a gente tem as aulas com uma advogada, né, que fala sobre direito constitucional, né, os poderes, explica toda essa parte. Então, vai te dar uma base boa para você fazer a prova nessa parte de noções de direito. Então, é o nosso preparatório dentista aprovado full, porque ele é um preparatório geral para qualquer concurso. Então, lá tem português, tem matemática, tem informática, tem direito e tem conhecimento específico. Então, você consegue se preparar para todo o conteúdo dos dois cargos aí que você vai for pleitear, no caso aqui falando de Montes Claros
e de Ibirité. Betim a gente também tá com preparatório. Então, quem quiser saber mais, tá no nosso perfil, na nossa bio. Pode dar uma olhada. Qualquer dúvida, podem mandar aqui pra gente também. Mas aí ajuda você a se preparar, mais direcionando o seu estudo, né? Pra saber para que lado você estuda direito. Às vezes a gente fica muito confuso e entender lei é muito difícil, tá? Então fica lá, a aula ajuda bastante. Sim, Isabela, quem já é nosso aluno já tem os acessos, a gente tem conversado isso com o nosso pessoal. Se você não está no nosso grupo ainda do Telegram, acompanha o nosso grupo no Telegram, porque a gente coloca todas as informações para os nossos alunos, os benefícios que nossos alunos já têm lá no grupo. Inclusive, nós vamos ter uma mentoria, estou marcando uma mentoria para os nossos alunos, para ensinar vocês aí como navegar lá e como estudar. Valéria perguntando, tem dúvida sobre Betim, pois o tempo é pouco para o processo seletivo, o que devo focar? Foca no que você tem menos aptidão, Valéria. Tipo assim, você vai cair português, né? Então, assim, você não sabe nada de português, foca no português. Dentro de odontologia, eu sou péssima em saúde pública. Estuda saúde pública. Foca no que você tem menos aptidão. É sempre isso que a gente deve fazer. Estudar primeiro e focar no que a gente tem menos aptidão. E focar em português é sempre bom, porque é uma área que o pessoal vai muito mal, né? Porque o povo não estuda, porque o povo não sabe. Então é um diferencial para você. Por exemplo, quando eu passei no meu concurso lá em Matheus Leme, a minha nota de específica foi muito igual a muitos candidatos. Mas a minha nota de português, eu fechei a prova de português. Aí ela me jogou lá para o primeiro lugar. Então isso faz toda a diferença. O específico, às vezes, vai todo mundo meio igual. Mas essas partes diferentes, português, quando cai matemática, quando cai direito, quando cai informática, é o que vão te diferenciar. Então foca nisso, tá? Tem pouco tempo mesmo, mas dá pra dar uma estudada boa em português. Beleza, gente? Bom, então eu agradeço todo mundo que esteve aqui com a gente hoje. Convido vocês a darem uma olhada no nosso curso, a conhecer o nosso conteúdo. E qualquer dúvida, estamos aqui. Fazer mais lives, inclusive lives de análise de questões das bancas, tá? Das próximas lives nossas, vamos focar um pouco em Betim. Vamos trazer questões da FUMARC e resoluções das questões da FUMARC para vocês. Então, daqui 15 dias, fiquem atentos que a gente vai ter uma live só de análise de questões, só questões comentadas da banca FUMARC, que é a banca de Betim, tá? É a mesma banca para o processo seletivo e para o concurso. Então, quem vai tentar esse concurso aí, fiquem atentos às nossas próximas lives. Vai ser ótimo trazer essa experiência para vocês, porque a gente já trabalhou com a banca no concurso da Assembleia. Como eu já falei, é uma banca muito séria, muito boa. Vale muito a pena fazer concurso quando é a banca da FUMARC, que não vai ter problema, não vai ter impugnação, não vai ter nada. A questão da impugnação é só por causa do salário, mas aí depende da prefeitura, não depende da banca, né? Mas a questão de fazer uma prova condizente com o cargo que você vai fazer é muito, muito melhor. Então, aguardo vocês aqui daqui 15 dias na nossa próxima live. Muito obrigada e boa noite para todos.